Olá, pupilos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Que bom que você está aqui. E o tema do vídeo de hoje é: será que a sua fé é capaz de parar Jesus? É o que a gente vai falar no vídeo de hoje. E eu quero te convidar a pegar a palavra que está em Lucas capítulo 18, versículo 35 em diante. Nós vamos meditar esta palavra. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Ouvindo a multidão que passava, o cego perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando. Ele então começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Os que iam à frente o repreendiam para que ficasse calado. Ele, porém, gritava mais forte: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que o cego fosse levado até ele. Quando chegou perto, Jesus lhe perguntou: O que deseja que eu faça por você? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver novamente. E Jesus disse-lhe: Veja novamente. Sua fé o salvou. No mesmo instante, ele voltou a enxergar e seguia Jesus, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos meditar esta palavra. O tema do vídeo hoje será que a sua fé é capaz de parar Jesus. Este cego, ele estava à beira do caminho. Essa beira do caminho significa que aquele cego, ele estava à margem. Ele era um homem que estava excluído da sociedade. Ele estava sofrendo, ele não tinha necessidades básicas supridas, ele não tinha uma casa, ele vivia à mercê. Aquele homem, ele não tinha dignidade. Aquele homem, ele estava perdido, ele estava sem rumo. E literalmente, por ser cego, né, sendo cego, ele não sabia que caminho seguir. Ele estava perdido na vida. E pode ser que hoje você também esteja perdido. Pode ser que hoje algo esteja paralisando você. Para aquele homem era uma cegueira. Aquele homem não enxergava. E por não enxergar, ele não conseguia caminhar. Ele não tinha liberdade em se locomover. E eu te pergunto o que hoje paralisa você? Aquele homem era a cegueira. E para você hoje, o que tem paralisado você? E aí aquele homem, sendo cego, ele estava ali à beira do caminho e ele ouviu algo da multidão. A multidão estava alvoroçada. Aquela multidão não estava comportando de uma maneira natural. E ele percebeu, tem algo diferente aqui. E ele disse, tem algo diferente aqui. E ele perguntou, o que está acontecendo? Aquele cego não deixou a sua limitação o paralisar. Então ele usou aquilo que ele tinha. Ele usou a audição. Aquele homem ele ouvia. Ele usou a sua audição para ouvir atentamente aquela multidão. E ele usou a fala para perguntar o que está acontecendo aqui. Ele não tinha visão para ver o que estava acontecendo, mas ele usou os dois sentidos que ele tinha. Ele usou a sua audição e ele usou a sua fala. Mesmo que você hoje não tenha todos os recursos necessários, você pode usar aquilo que você tem. Ele usou aquilo que ele tinha naquele momento. E ele perguntou, o que está acontecendo aqui? E eles disseram, Jesus de Nazaré está passando. As pessoas disseram para aquele cego, Jesus de Nazaré está passando aqui. E quando ele ouviu isso, que Jesus de Nazaré está passando aqui, aquele cego, ele começou a gritar. Aquele cego, ele não podia caminhar até Jesus, porque ele não enxergava. Mas ele usou aquilo que ele tinha, ele usou a sua boca. Ele usou a sua boca. Não foi a cegueira que o impediu de gritar. Ele não permitiu que a sua cegueira o permitisse de se comunicar com Jesus. E ele usou a sua boca, ele usou a sua fala e ele disse, Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Aquele homem, ele nunca viu Jesus, mas ele sabia quem
ele era. Mesmo sendo cego, ele sabia quem era Jesus e ele não disse Jesus de Nazaré. Ele poderia ter repetido o que as pessoas tinham dito para ele. Quem está passando aqui? Ah, Jesus de Nazaré. Sabe quando alguém fala algo para você, fala o que está acontecendo e você repete as mesmas palavras que você ouviu. Mas aquele cego não. Aquele cego, ele não repetiu as mesmas palavras. Ele não disse, Jesus de Nazaré, tem de piedade de mim. Ele foi ainda mais longe. Aquele homem, ele tinha convicção de quem era Jesus e ele disse, Jesus, filho de Davi. Ele reconhecia, ele sabia que o Filho de Deus, que o Messias viria da linhagem de Davi. Então ele reconhecia que Jesus era o Messias. Ele reconhecia que Jesus tinha poder de fazer milagres. Ele não ficou na superficialidade. Ele não disse Jesus de Nazaré. Não era algo raso. Ele estava nos dizendo ali que ele conhecia Jesus, mesmo que os seus olhos nunca tinham visto Jesus. Ele sabia quem ele era. E a multidão, vendo Jesus, simplesmente diz, Jesus de Nazaré. Mas aquele homem não, ele disse, filho de Davi. Ele reconhecia que ele era o Messias. E quando ele disse, Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim, aquele homem usou a fé que ele tinha. Aquele homem acessou o coração de Jesus. Porque quando você está à frente de alguém, quando você sabe que alguém pode mudar a sua vida, você talvez de imediato vai pedir coisas superficiais. Aquele homem poderia ter pedido qualquer coisa para Jesus. Aquele homem poderia ter dito para Jesus, Jesus, me cura, Jesus, olha para mim, Jesus me dá uma casa, me dá um carro, Jesus me dá status, me dá fama. Mas aquele homem não pediu nada disso para Jesus. Aquele homem foi profundo na sua fé, porque ele disse, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E aqui foi o momento em que aquele cego acessou o coração de Jesus. Porque ele não pediu algo simples, ele não pediu qualquer coisa, ele pediu compaixão. Ele estava dizendo para Jesus, Jesus, olha para mim, olha para minha dor, olha para o meu sofrimento, olha para a minha angústia, Jesus, olha para mim, porque ninguém jamais olhou para mim, ninguém teve compaixão de mim, mas eu sei que o Senhor pode ter esta compaixão. E quando ele disse isso, as pessoas o repreendiam, as pessoas não queriam que ele incomodasse Jesus, e ele não parou, ele não permitiu que as outras pessoas o paralisassem, ele não permitiu que as vozes das pessoas o calarem. E eu te pergunto, o que você tem permitido hoje em que as pessoas paralisem você? O que as pessoas têm impedido você de fazer? Ali para aquele cego, as pessoas estavam impedindo que ele falasse, as pessoas queriam que ele ficasse calado, mas ele não. Ele sabia que ele precisava chamar a atenção de Jesus. Ele sabia que ele precisava de um milagre e ele gritou ainda mais forte: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Às vezes as pessoas elas vão tentar te calar, elas vão tentar te paralisar, mas são nesses momentos em que você precisa ser mais forte, em que você precisa gritar mais alto. E foi isso que aquele cego fez. Quando ele fez isso, quando a sua fé foi tão grande, tão gigante, a sua fé foi capaz de chegar no coração de Jesus. E Jesus parou. Quando ele ouviu esta frase, Jesus parou para ouvir aquele cego. E quando Jesus para, Jesus pede para que aquele cego venha até ele. E Jesus, sabendo de todas as coisas, pergunta para ele: o que deseja que eu faça por você? Jesus já sabia o que aquele cego precisava. Jesus sabe de tudo que você precisa. Jesus sabe de tudo que eu preciso, mas mesmo assim ele quer nos perguntar. E Jesus fez essa pergunta para ele, porque Jesus sabia que aquele homem tinha fé. Quando você não tem fé, nada do que você peça
vai chegar ao coração de Deus. Quando você não tem fé, você não acredita que Deus pode realizar aquilo que você deseja. E em Hebreus 11 vai nos dizer isso. A fé é a certeza daquilo que não vemos. E aquele cego, ele tinha certeza daquilo que ele não estava vendo. Ele tinha certeza que Jesus era o Messias, que Jesus era capaz de fazer milagres. E Jesus na sua doçura, Jesus querendo ouvir o outro, Jesus querendo escutar o outro, ele perguntou: o que deseja que eu faça por você? É o que Jesus está dizendo para mim e para você hoje. O que deseja que eu faça para você? E aquele cego respondeu para Jesus: Senhor, que eu possa ver novamente. E Jesus disse: que assim seja. E aquele homem foi curado. E aquele homem voltou a enxergar instantaneamente. A cegueira daquele homem pode ter durado muitos anos, porque aqui na palavra não menciona quanto tempo que aquele homem ficou cego. Mas assim que ele teve um encontro com Jesus, ele foi curado imediatamente. Jesus não precisa de anos para te curar. Ele precisa apenas de um instante com você. Ele precisa que você tenha fé, uma fé capaz de remover montanhas, uma fé capaz de superar qualquer obstáculo, uma fé que é capaz de acreditar que Jesus pode curar sua cegueira, que Jesus pode curar suas dores, as suas enfermidades, qualquer que sejam as suas dores, as suas paralisias, Jesus pode curar qualquer coisa. E aí, para Jesus curar, ele precisa que você tenha fé. A sua fé é a porta de entrada para que os milagres entrem na sua vida. Que você possa ter este entendimento. Quando Jesus aproxima de você, um milagre acontece. Se você perceber no versículo 35, onde começa essa narrativa, lá nos menciona, quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado. Então foi essa aproximação de Jesus que o cego teve o encontro com ele. Basta uma aproximação de Jesus para que um milagre aconteça na sua vida. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Um beijo no seu coração e a gente se vê no próximo vídeo.